Boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, né? Obrigado pelo convite. Claro. Eu acho que é uma oportunidade da gente prestar contas, né? É um órgão público. O pessoal estranho na hora que fala isso. Pelo menos essa vez de se apresentar, porque está começando ainda a prestar conta ainda. Mas já tem bastante coisa, viu? Vamos falar dessas coisas, Coronel. Mas inicialmente, todo mundo conhece o Coronel Eclair, mas você faça um breve relato da sua formação, da sua experiência. Eu costumo falar, viu, Dora, que não é o Coronel Eclair, é o engenheiro Eclair que está na Indurb, né? Eu sou engenheiro civil há mais de 30 anos, né? Claro. Também formado em engenharia. Chegou a exercer o cargo de engenheiro? Muito pouco. Um pouco com a minha mulher, que é arquiteta. Então, na realidade, era mais apoiando minha mulher do que eu pessoalmente, né? Eu tive uma carreira na Polícia Militar, trabalhei em quase todas as unidades, Corpo de Bombeiro, trabalhei na Defesa Civil do Palácio muito tempo e tal. E, como vocês sabem, cheguei ao Comando Geral da Polícia, né? Porque na hora que você chega tenente-coronel, coronel, você é um gestor, você é um administrador, né? Claro. Dificilmente você não é mais aquele que está na ponta da linha e tal, né? Que está lá. E, vamos dizer assim, a administração pública não diferencia. A Lei 8666, aquele caminhar é o mesmo, né? Então a gente vai adquirindo. Somando, após eu sair do comando, eu fiquei 4 anos como assessor especial do governador Serra, nos 4 anos dele, né? Eu trabalhei com o Pedro Tobias aqui em Bauru, na chefia de gabinete com o Pedro, e fui secretário do CACAB em São Paulo. Então você acumula uma certa experiência nisso daí. Uma coisa é certa, a gente sempre aprendemos, não tem como chegar lá e falar... Mas é gostoso isso, é positivo, né? Você é engenheiro civil? Civil. Formado aonde, Coronel? Eu comecei a engenharia antes de entrar na polícia, na antiga Faculdade de Engenharia de Bauru, na FEB. Na fundação. Isso, aí depois eu fui para o Barro Branco, muitos anos depois, aí eu terminei em São Paulo, na Faculdade de Engenharia lá em São Paulo, né? Naquela época, não sei se você se lembra... Não é que nem hoje que tem uma faculdade em cada esquina, né? Claro, você que é educador, claro. era um negócio complicadíssimo, você tinha que escolher. Nós não tínhamos faculdades públicas à noite, não sei se você lembra. Era só integral. Eu sou da época que não tinha nem colegial à noite. Então, exatamente. À noite só tinha escola de comércio, curso de contabilidade. Isso, só. exatamente. Você sabe quem colocou o ensino noturno? Foi o Carvalho Pinto, Olha aí. no estado de São Paulo. Porque eu já era professor do Estado na época, quando ele deu aquela popularizada no ensino. O ensino era feito para as elites. Lógico. Era feito era só diurno. Eu estudei a minha vida inteirinha em escola pública, né? O antigo, o grupo escolar, o ginásio, eu fiz o científico, né? Lembra lá do científico? Entrei lá no Barro Branco, escola pública. E eu me lembro, sem nenhum demérito, nada, quem tinha problemas escolhia a escola particular. Hoje mudou, né? Hoje quem tem problemas virou o negócio. Agora, eu não sei, viu? O pessoal de vez em quando critica... Escola particular, o nego dizia assim, papai pagou, passou. Passou, era exatamente 3P. Isso. Agora, a gente vê assim, hoje praticamente universalizou o ensino. Claro. Fala, tudo bem, temos problemas de nível tal, ainda temos, mas eu prefiro assim universalizar. Vamos brigar agora, você lembra, né? Eram poucos. O termo correto é democratizou, democratizou, né? todos têm direito. Realmente, a escola que era só diurna tinha mais qualidade do que a escola de hoje, porque ela era feita para uma elite, ela era menor, mais fácil de administrar. Exatamente. Mas o valor da democratização, dando direito a outras classes de disputar um lugar ao sol, e que a gente vê. Lógico. Eu que estou no ensino desde o público e depois para o privado, eu cito exemplos e exemplos. Vou citar um exemplo só, o Dr. José Pedro, que hoje é professor nos Estados Unidos, figura internacional, ensinando a operar a criancinha do coração. Era uma pessoa extremamente pobre, em Pirajuí, onde eu dei aula para ele, né? De Pirajuí, sem cursinho, sem nada. Ele entrou em Botucatu, na Unesp. Esse ano deu 260 candidatos por vaga em Botucatu. E virou esse gênio que ele é hoje. Quanto disso teve? Graças à democratização do ensino. Eu sou aluno do colegial, do científico, né, na época do Ernesto Monte, né? Então, lembra, tinha vestibulinho.
para entrar no evento. Não era assim, vou lá. Não, tinha que estudar. Você foi aluno do Dimas. Isso, exatamente. José Benedito. Todos esses aí. Que time, hein? Que time, hein? Esses aí. Eu aprendi muito com essa gente nos contatos com ele, viu? Você está com então, quantos anos, né, Claire? 62. Tá novo, fiz 62. Esse bigode branco aí, entendeu? Corro meus 10 quilômetros, dia sim, dia não. Corri a São Silvestre, os 15 quilômetros, menos de uma hora, foi 1h30, 1h28 minutos. Ficaram milhares, uma dezena de milhares atrás de mim, então ainda não está assim não, viu? Estamos firmes ali, você viu? Correu na São Silvestre? Corri, já é a quarta ou quinta que eu corro. Quem sabe na próxima você ganha dos quenianos. Dos quenianos, etíopes. Claire, vamos para... Vamos lá. Eu nem vou falar na Endurbe de início. O que essa chuva fez com Bauru? Eu não sei, claro que não é... Dá para você já fazer uma avaliação do que estragou na cidade, Claire? É possível. Olha, eu pessoalmente estava no Vista Alegre, onde moram lá minhas irmãs. Na hora que parou a chuva, agora eu vou para casa, né? Eu moro no Altos, né? Na hora que eu desci, eu não conseguia atravessar o rio já, porque o rio Bauru já... Eu falei, mas espera lá, menos de uma hora... Não, ele transbordou. Impressionante. Nós, aqui pelo informe do IPMET, ali na captação do Rio Batalha, deu mais de 90 milímetros, 94, 95. E a chuva, ela veio vindo, né? Tanto que chegou aqui no IPMET, foi 28 milímetros. Você viu que o grosso foi... É por isso que nós temos ali a Vila Ipiranga, que houve um castigo muito grande, e ela cai no vale e o Rio Bauru aqui, obviamente, né, não vai suportar. Mas olhe bem, nós temos um grupo de WhatsApp dos secretários, junto com o prefeito, junto com o Gazeta, praticamente foi acionado. O coordenador de Defesa Civil, nós temos a vantagem de ser o Sidney, que era lá de obras, o secretário de obras. Secretário de obras. Isso. Então ele tem a visão de equipamentos, pessoas, aonde, como, né? Foi acionado, existe um plano de defesa civil, ele consta, inclusive, se você olhar na internet aí, existe um plano de defesa civil que precisa ser melhorado, tal, né? E foi acionado nisso daí. Por quê? Porque nós temos o seguinte, falar, mas nações de novo... Mas é um problema topográfico, sabe? É um problema... Vai ser sempre lá. Vai ser sempre assim. O que nós precisamos é ter ação de impedir as pessoas, né? Aquele problema de boiar carro e tal. E, imediatamente, de manhã, nós termos a ação de restabelecimento da cidade. Nós tivemos ali na parte da Vila Ipiranga, eu acho que várias casas que praticamente... E não estou falando aqui de ocupações, favelas, não. Estou falando de casas mesmo que... Tivemos que retirar as famílias, foram em torno de 25 pessoas, 15 quiseram ir para casa de parentes, 10 foram socorridas lá no barracão lá da Azulão, estão lá, porque aí você aciona uma série de coisas, né? Quem localiza? Aí tem uma grávida normalmente que se assusta com aquilo, então tem que ter a saúde já para socorrer. Aí entra a SEBS, que vai ver colchão, cobertores e alimentação nessa hora para proteger essas famílias. Então, na realidade, aí a obras... E Endurbe, porque a Endurbe tem um contrato com a prefeitura, estou até vendo até um item aqui, a limpeza da cidade. Então, a limpeza da cidade, ontem à noite, já tivemos pá carregadeiras, tratores, por quê? Na hora que amanhecer, tinha que ter o mínimo, tanto que a cidade, a Nações, ela só parou em torno de quase 10 horas, por quê? Era para lavar, limpar o detalhe, mas os veículos estavam passando. Temos problemas ali no Vitória Régia, sempre ali onde, até hoje na reunião, foi convocada uma reunião às 7h30 com os secretários, aqueles envolvidos, que eu costumo falar, nós tivemos aquela fase de socorro, né? Hoje nós estamos numa fase um pouco assistencial pela manhã, né? E junto já com a fase recuperativa disso tudo, né? E nessa reunião, então, eu acho que está sendo solidificado, porque a gente costuma falar o seguinte, nessa hora... Nós temos um general. Esse general é o coordenador da Defesa Civil. É ele que diz até para o prefeito, você é para cá, você é para lá, você vai... Claro. Por quê? Porque nós temos que ver todos os meios e ter um comando único. Isso em qualquer lugar, até na sua empresa, né? Claro. É uma coisa óbvia. Então eu acredito assim, não diferenciou muito dos demais, a ação está sendo imediata, porque uma grande maioria estava em casa, falou, nossa, que chuva pesada, tal, e foi dormir. Aí de manhã pega o seu carro e fala, mas espera... Eu não consigo andar por aqui, não entro aqui, problema semafórico. Nós temos equipes de trânsito que ficaram até 1h da manhã,
Porque nós temos os principais corredores, para que nós temos hoje em Bauru 197 cruzamentos com semáforo. Todos têm que estar funcionando pela manhã, para causar o problema. Então, hoje de manhã, quando eu desci de casa, vários não estavam funcionando. Vários. Popularmente fala que está embandeirado, né? Ou está no vermelho, ou está no pisca, tal. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Esse é um problema, principalmente porque com a queda de árvores, nós temos queda de energia. Claro. Exatamente. Então é um negócio... Mas a gente vê que o que a população quer, que a gente observa, é que estão se tomando providências, né? Então não adianta você pôr um coninho lá e dali uma semana você vai ver o que é, né? Então eu acho que isso que é importante, esse tipo de providência. Agora, eu acho que nós temos que ter um grupo de estudo, o Gazeta até, ele, hoje aí nas suas entrevistas, ele já citou isso, para a gente pensar para minimizar o máximo isso daí, certo? Porque é fácil falar, não, nós temos que fazer um piscinão lá em cima. Mas você viu o custo disso? É, muito caro. É uma coisa absurda. Prefeitos anteriores sabem o que tem que ser feito e não fizeram. Não, e todo mundo quer fazer o certo, o correto. Ninguém quer fazer. Mas hoje, quando eu acordei, a primeira coisa, não deu nem tempo de comemorar muito tempo a alegria da vitória, né? Já teve que despertar para a realidade do quanto é duro administrar uma cidade, né, Clé? Entendeu? Eu falei, coitado do Gazeta, que ele estava eufórico, vamos fazer isso, né? De repente escangalha a cidade inteira. O Samuel disse que foi a pior, né? Eu acho que teve pior que essa. O Gazeta, ele não consegue ficar em casa. Resumindo, ele saiu na ruas. Então, ele que foi socorrer as famílias lá na Vila Ipiranga, ficou na rua, uma ambulância aqui, uma senhora grávida. Agora, é positivo ele sentir isso daí. Claro. Porque numa emergência, primeiro você pensa em pessoas. Ideal seres é uma humanos. coisa, a realidade é outra, né? É outra. É o pé no barro. É o pé no barro. Não tenha dúvida. É aquele, o boi só engorda aos olhos do dono. O dono tem que estar lá olhando quem faz, como faz, né? Esse é aquele antigo lá do sítio, ele fala isso e é verdade, né? Não tem o que discutir. Cleber, mas vamos lá, afinal de contas você é o presidente da Endurbe. Vamos lá. Nós estamos aí já colocando você ou como chefe de gabinete ou como secretário de obras, já cobrando da tua experiência, que eu sei que é uma experiência muito grande, e acho que você, com toda sinceridade, sem nenhum elogio falso, você vai ser um dos pontos altos da administração do Gazeta. Eu agradeço. Você tem currículo. Eu agradeço. A não ser que já acomodou nesse país aqui, né? Mas você tem um currículo excepcional. Podemos falar sobre a Endurbe? Olhe bem. Claro, vamos lá. O pessoal que pergunta... Endurbe você achou? Então, o pessoal pergunta assim, Ecler estava lá, normalmente o empresário, qual é o patrimônio da Endurbe? Eu falo, o maior patrimônio da Endurbe são os seus 830 funcionários. Você precisa ver como são competentes e trabalhadores. O que nós precisamos ver? Todo mundo quer comando, todo mundo quer organização. A gente fala, não, mas ele demitiu 5, 10. O bom trabalhador quer excluir o mau trabalhador. Isso é em qualquer organização. Agora, temos um patrimônio? Temos um patrimônio de mais de 40 milhões. É isso que resolve? Não. O que resolve, na realidade, é a gestão, isso que você falou. Prestação de serviço, prestação né? Qual é a qualidade? Qualidade. Porque a Endurbe, eu falo o seguinte... Não, o presidente da Endurbe é um subprefeito da cidade, não tenha dúvida. É ele que é a sala de visita. Você vai eu vou na sua casa, a sala é onde você recebe as pessoas, onde está bonito, é a nossa cidade. Coleta de lixo, varrição, capinação... É limpar a cidade, é tornar a cidade... Você quer uma coisa mais importante que lixo? Você quer uma coisa mais importante que recolher diariamente quase 350 toneladas de lixo? São 15 caminhões de manhã, 10 à noite, 3 à tarde, que é um lixo mais específico, hospitais e tal, levando para o aterro de Piratininga. Então, essas são coisas que nós temos que modificar. Não dá para fazer uma estação de transbordo, em vez de andar até lá, ter uma estação de transbordo aqui, em que um caminhão faz isso uma vez ao dia, em vez de eu mandar 28 caminhões para lá. Esses são os detalhes. Nós temos que recuperar... Está caro essa mandada de lixo para Piratininga, né, Ecler? Agora, olhe bem, foi a solução viável, né? Claro, agora, olhe bem, o que não quer dizer... Hoje eu tenho uma saída. Não, a solicitação hoje do Gazeta é o seguinte: nós temos que instalar em Bauru uma estação de tratamento de lixo sólido, certo? Em que nós não... que
tem que ficar mais barato que isso e não fazer essa... Porque é uma série de coisas que você leva. É a viagem, é o pedágio. Nós estamos estudando isso daí. O duro é achar dinheiro agora, né? Não tem dinheiro muito difícil. Nenhum, né? Mas olhe bem, a preocupação hoje, você fala assim, mas você já está pensando nisso, Eclair? Estou, mas pé no chão. O imediato, o médio e o longo prazo. Primeiro, eu preciso ter caminhões dignos, caminhões que possam, eu preciso ter uma manutenção adequada, tempo de manutenção, né? Porque você vê, são coisas que funcionam bem. Colaborar com a eliminação do mosquito da dengue. Não tenha dúvida. Ficava sobrando tudo para você. Tudo. Não, e a Andub tem coisas que o pessoal desconhece. Por exemplo, nós temos em média 30 enterros sociais por mês, em que a SEBS nos contrata. Porque são pessoas desesperadas, não tem dinheiro onde pôr aquele seu ente querido, não tem um caixão, não tem um local para velar. Então você vê, é desde esse serviço social, que nem nós falamos, limpeza urbana, lixo, varrição, poda de árvore, e tem toda a parte de trânsito que pertence à Indurb, né? O presidente da Indurb é a Autoridade Municipal de Trânsito, né? Então, aí é um contrato com obras, porque nós temos todas as pinturas, placas. Se você pegar o Código Brasileiro de Trânsito, o município, ele é responsável por estacionamento, parada e circulação de veículos. Então, tudo aquilo que envolve isso, aonde eu paro, aonde eu não paro, aonde que eu estaciono, aonde tem o semáforo, porque olha bem, é o município. Então, alguém tem que fazer isso daí. Ah, mas o rapaz não me tratou bem, não sei o quê. Ótimo, é bom, né? Mas, vamos dizer assim, é complexo, não é tão simples. Não é tão simples. Vamos ver. Você já viu que ele é coronel e engenheiro, né? E parece jornalista, fala de uma maneira coerente, com uma fluência de pessoas. Você está bondoso hoje. E não é nada de humanas. Coronel e engenheiro. Eu falo que eu sou meio linear, né? Você pega uma formação militar e engenheiro, ou dá certo ou não dá certo. Nós temos que ser pragmáticos, concorda? Claro. Não, vamos ver, não sei o quê. Não. Espera, vamos estudar, vamos ter um grupo que tenha prazo, dia, resultado. Esses negócios de comissão, que é o ré da vida, eu também não aguento, viu? Eu falo, vamos se acostumando comigo. Vai se acostumando. Que não dá, viu? E se todo mundo sentasse numa mesa para conversar, né, Eclair? Não tinha as guerras, mas não lógico. Tinha as trombadas. Não, isso olha a responsabilidade. Você tem um orçamento hoje de 58 milhões. É dinheiro público, tem que ser muito bem empregado. Aonde, como, de que maneira? Não podemos ter. Mas isso aí só custa R$10. Se é caro, é caro. Não interessa se custa 10 ou 1.000, né? Verdade. Opa. Ó, a Maria do centro de Bauru. Vamos ver o que a cidade já está esperando do Coronel Eclair. Moro na quadra 15 da rua Machado de Assis e existe um prédio da esquina na qual foi retirado uma vaga de carro para dar mais espaço aos frequentadores e moradores do prédio. Gostaria que enviasse um fiscal para verificar se isso está certo. Olha, é muito Quadra 15. Eu tenho aqui, a Rosana está me acompanhando, a Rosana anota tudo isso daí. Então, a senhora receberá uma resposta. E por um acaso, senhora, eu também moro na Machado de Assis, viu? Só que é na quadra 10. Na esquina da 13 de maio. Tá fácil de você ver. Tá fácil de eu ver. Andar mais 5 quarteirões, eu estou aí na porta do seu prédio. Você anotou já, Rosana? Olha lá, a Rosana está anotando. Está ali com um lápis na mão e... Você anota que o homem é coronel. O Luiz Carlos da Bela Vista. Quero apenas desejar para o Coronel Eclair um excelente trabalho. Ele é muito comunicativo, é verdade, e é mesmo. Obrigado, Luiz Carlos. O que é necessário no serviço público. Boa sorte. Muito obrigado. Isso é bom, hein? Olha, eu tenho medo de falar que o pessoal pensa que é hipocrisia. Nós não temos que ter medo de ser transparente. Claro. Porque se por acaso eu estou errando, opa, desculpa, retorna, vamos que é o lado correto. Só não tendo má intenção, né, Cléber? Errar faz parte da regra do jogo. Mas lógico. Me responde o seguinte, teve aquele pedido da promotoria pública para diminuir os cargos de confiança,
O Gazeta, no dia da entrevista dele aqui, deu a entender que não diminuíram nada, que tem muita gente para diminuir ainda na Endurbe. É isso mesmo? Olha, eu não sei, talvez ele tenha olhado de uma maneira geral. Hoje a Endurbe, ela tem 4 diretorias. Cada diretor, ele tem um assessor administrativo, que é um cargo de confiança. E a presidência tem 4 cargos de assessor executivo. Então, na realidade, a Endurbe, ela tem 8 cargos. Eu não estou achando... Eu não me lembro agora se ele tinha mais de 30, 40... Não, porque ela tinha realmente, antes da mudança da lei, ela chegou a ter até 40 cargos. Hoje tem 8. Agora, eu tenho orgulho de falar uma coisa para você. Dos 4 da presidência, hoje, vou precisar de 1 ou 2? Vou. Mas hoje não tem nenhum, viu? Tá. Exonere, tire, certo? Porque, olhe bem, eu encaro... Tem que ser gente de confiança. Não, e outra coisa, pessoas qualificadas. Claro. Pessoas qualificadas. Ó, o Reginaldo da Vila São Paulo. Reginaldo é engenheiro como você. Quantos cargos... Ah, ele pergunta aqui, ele vem bem em cima, devia ter deixado para o Reginaldo fazer. Quantos cargos comissionados você encontrou na Endurbe? E com quantos o senhor pretende trabalhar? É isso que eu estou falando. Nós temos 4 diretorias, cada tem um assessor administrativo e a presidência tem 4. Eu pretendo trabalhar comigo diretamente 1 ou 2, mas pessoas qualificadas. Eu até falo, você não precisa ficar sentado numa mesa e ter um gabinete. Eu te dou uma missão, eu quero uma análise disso. Que nem você falou de uma estação de transbordo, uma estação lá, o tratamento de lixo. Eu falo, eu quero um projeto. Quais são os projetos que existem? É isso que eu quero. Nós temos hoje no Endurbe, já na parte operacional, então são 4 diretorias e 15 gerências. Essas gerências eu posso colocar tanto funcionário quanto cargos comissionados. Dos 15 hoje, 8 são funcionários que estão nesses cargos e 7 são comissionados. Todos os 15 são comissionados, mas são cargos de fora apenas 7. Vamos mudar? Mudei. Vamos dar um exemplo. O próprio ali, o terminal rodoviário, tem uma gerência de manutenção. Mudei, pus um engenheiro ali, um engenheiro que entende. Lá tem um problema de iluminação, porque é o tipo que gasta. Que nem na sua empresa. Qual é a minha receita? Qual é a minha despesa? Vamos detalhar a minha despesa. Aonde eu posso cortar? Claro. Aonde eu diminuo? Eu preciso ter investimento, eu preciso trocar o caminhão, trocar o carro. O que me interessa é o seguinte, eu falo para o Gazeta, tivemos indicações, alguma coisa que ainda estão lá. Um ou outro que já foram nomeados, eu falo olhando nos olhos e falo aqui, são 3 meses. Não deu certo, como você faz na sua empresa. Claro. Não, até logo, você é muito simpático e tal, mas não. Isso é dinheiro do povo. Agora, claro. Exatamente. E o seu caso é muito mais sério do que da minha empresa. É seríssimo. É dinheiro da público, sociedade, da sociedade, né? Não tenha dúvida. Mas nesse país, dinheiro da sociedade... Parece que vai para a Suíça. Desculpa a expressão, a casa da Maria Joana, né? Que é isso. Vamos ver mais uma perguntinha? O Pedro Valentim agora. Coronel Ecler, estamos acompanhando pela imprensa que está tendo várias demissões na Endurbe de cargos políticos de confiança. Tem muitos cargos ainda para serem exonerados? Quer dizer que o pacto de demissão que a diretoria anterior fez com o promotor Fernando Macelli não está sendo cumprido? Olha, já foi cumprido. Já foi cumprido porque os cargos comissionados, pela última reforma legal da Endurbe, foram reduzidos esses cargos para 8 cargos, diretamente. Antes do Gazeta entrar já. Antes do Gazeta, isso já foi feito antes, né? Foram substituídos, obviamente, os 4 diretores, você tem por 4 diretores de confiança, né? Pessoas que trabalham com você. E nós temos ainda... a grande maioria houve demissões, mas olhe bem, foram muito poucas, hein? Hoje nós tivemos lá, eu acho que não chega a 7 ou 8 aí, e se nós pegarmos gerências, alguma coisa assim. Porque olhe bem, quem ganha uma eleição governa, com a sua equipe competente, claro, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora você pode ter certeza de uma coisa, certo?
Eu gosto muito da crítica que ele faz, eu leio, eu acompanho ele, as críticas que ele faz, certo? É um balizamento. Agora, eu gostaria que apontasse a coisa, o dedo na ferida, né? Um problema aqui, vamos resolver. Um problema ali, vamos resolver, certo? Eu não vejo problema nenhum de nós atacarmos isso daí. Ele faz uma outra observação aqui, o Pedro. Professor Duda, ou o Estado se organiza, ou senão as facções criminosas vão ganhar o território fora dos presídios. E o Brasil corre o risco de se transformar no México ou Colômbia. O perigo é o México. O Brasil acho que já está pior que a Colômbia, viu, Pedrinho? Agora, o México é impressionante. Ainda bem que eu estou aqui pela Endurbe, hein? Exatamente. E o coronel é um cara próprio para falar disso com toda a experiência dele. Mas eu devo até dizer, eu sei porque eu tinha um delegado da Polícia Federal que tinha filho no Prevê. A Polícia Federal do Brasil, olha, ela tem sido fantástica, viu? Você sabe, eu não sei se o Eclair sabe disso, porque o tráfico dominou o México. Eles faz o presidente, faz tudo. O México acabou. E eu estive no México, que país lindo, que povo bom, mas é lamentável. Como eles são vizinhos dos Estados Unidos e a grana está do lado de lá, então o negócio é passar droga para lá e dinheiro para cá, né? E se mexe com eles, eles matam as pessoas e penduram em viaduto. Mata a polícia, mata... Então, infelizmente, o México ficou assim. E não sei se você sabia disso que eu ia falar da Polícia Federal. A Polícia Federal tem delegados no México só para acompanhar o que está acontecendo no México. Mas eu assinei embaixo do que você falou. A Polícia Federal, nos últimos 15 anos, 10 anos, você viu, ela deu uma qualidade, eu não sei nem se eu podia contar isso, eu sei disso, porque eu tinha um pai de aluno. Mas é normal, né? Vai reinventar a roda? Vamos ver como funciona, né? Qual é a melhor solução? É impressionante. Ele falou, olha, com tudo que está ruim no Brasil, Pedro, o México... O que você falou, eles ganharam a rua. Mexeu com um deles, eles penduram o vizinho do prefeito no viaduto com a cabeça cortada. E essas coisas horríveis que nós vimos nos presídios lá do norte, que a gente só achava que era o Estado Islâmico que sabia fazer, cortar a cabeça, degolar. Lá no México eles estão fazendo isso em praça pública mesmo. O Pedrinho está certo. Exatamente. O Pedrinho está certo. Está certo. Agora é onde vai parar isso, né? Eu não sei, eu nunca sou pessimista, sabe? Eu sempre tenho uma visão construtiva da coisa. Não sei se é por formação, personalidade das coisas e tal. A partir do momento que essas... Você vê, até ontem você não conhecia essa família do Norte, por exemplo. Ninguém aqui. A partir do momento que eles se manifestam, que eles eu estão nunca aí, tinha ouvido falar. Exatamente. Esse grupo eu nunca tinha ouvido falar. Então, na realidade, os olhos do poder público se voltam. Que o sistema prisional é um caos, não precisava acontecer isso, nós sabíamos disso. Se nós temos mais de 600 mil presos no Brasil, e nós temos, não chega a 400 mil vagas... tem alguma coisa errada, né? E ainda é disforme, né? Alguns mais, outros menos. Vamos pegar o estado de São Paulo, é quase 40% dos presos do Brasil. E você vê Eclair, e outra coisa, olha, eu entrevisto gente aqui há 20 anos na TV Prevê, né? E todo mundo que você traz, jurista, promotor, quando vai falar de prisão, eles falam assim, tem que separar os presos pela periculosidade. Agora estão falando, o ministro... a lei de execução penal diz faz isso. 20 anos que eu escuto essa porcaria na lei, aqui na TV. Está escrito na lei isso daí. Não, tá lei de execução penal. Exatamente. Não sei se você viu, eles soltaram sete maridos que estavam lá dentro, que estavam lá porque não pagou a pensão da mulher. Nessa crise, marido não pagar a pensão da mulher, está virando comum, né? Não é isso? Tinha 7 no meio dos bandidos lá, negros. Você aí que está aí, paga a pensão da tua mulher correndo. Eu paguei da minha hoje. Senão você vai para as E o grande problema é que 40% desses presos são provisórios, né? Eles foram autuados, mas não foram ainda condenados. E desses 40%, se a gente pegar 50% desses 40%, eles serão absolvidos. Agora ele sai de lá numa escola, né? Agora, olhe bem, eu acho que tudo... O nego cai lá, ele é estuprado, ele é... A hora que você solta ele, como é que ele vai ser o mesmo? Não é. Ele não vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo. Mas tem que olhar o lado estamos dos melhorando, presos Temos. Aquela lógico. besta daquele ministro
da juventude lá, as besteiras que ele fala. E as famílias dos presos, a mãe do preso. A mãe não quer saber. Mãe é mãe. Com isso, entendeu? É óbvio. É só você ir na penitenciária ali, você vai ver, de sábado, domingo, dia de visita, 90 e tantos % é a mãe. Não, e tem outra coisa, hein? E você acha que quem morreu é os bandidos ferozes? É os mais bobinhos que estão mortos. É o que se deixaram a guarda aberta. Lógico. Os que morreram eram os melhorzinhos que tinha lá, morreram. E o pessoal tem que encarar assim, a organização criminosa é uma organização comercial. Claro. Ela tem a mesma coisa, investimento, qual é a receita, lucro, tal, bababá. Então, e não precisa cumprir a lei. Não precisa cumprir a lei e mais assim, né? Você tem que fazer um preço mais barato, concorrente e tal. Ele não, ele vai lá e mata o concorrente. Eu vou lá e tomo, que nem a gente pega lá, fala, essa rota aí do Solimões, do Amazonas e tal, pô, é a melhor rota hoje que vem lá da Colômbia, daquela região, que praticamente todo o caminho para a Europa, para o sul do Brasil. Mas na hora que nós atacamos, você lembra que eu fui comandante exatamente de 2004, 2005 e 2006 da PM, quando nós tivemos essas organizações criminosas atacando o estado de São Paulo. E na hora que você enfia a mão no bolso, na hora que eu fecho o seu comércio, é aí que a coisa... Opa, pera lá. Tem alguma... Deixa eu dar até um depoimento. Faria Neto estava junto comigo. Eu estive no Peru há uns meses atrás aí, e nós encontramos um grupo de empresários da Colômbia. E eu fui conversar com eles sobre o Pablo Escobar. Você precisava ver a imagem que os empresários tinham do Pablo Escobar. Eles viraram e falaram, professor, ele era um cara que prestava serviço para as populações. O que acontece nos morros lá do Rio? Isso. Aonde o Estado não chega, ele chegava. Isso. E outra coisa, se tinha ladrão, ele mandava matar. Você está entendendo? Sei, então é bem diferente, viu, Pedro? Quer dizer, agora ele era traficante o quê? Porque ele mandava dinheiro para os Estados Unidos. A Colômbia não derrubaria o Pablo Escobar de jeito nenhum. É que era tanto dinheiro que saía dos Estados Unidos para a Colômbia que o governo americano se preocupou. Foi quem acabou com a história do Pablo Escobar. Pelo povo colombiano, Pablo Escobar estava vivo até hoje, viu, Eclair? Isso que eu senti nesses empresários. Entendeu? E olha, você está falando empresário, pessoas do comércio ali. Entendeu? Porque ele ajudava a manter uma ordem social, assistencialista, que o Estado não fazia. Entendeu? Eu já ouvi falar sobre isso também. Diz que a grana que vinha dos Estados Unidos para a Colômbia... Quando a gente fala em grana, não fala de milhões, fala de bilhões. É o dinheiro que o PT levou, Entendeu? Os bilhão. Né? O Brasil não é na droga, mas é na corrupção. Entendeu? E não volta para atender ninguém, tá aí. 14 milhões de desempregados, né? E você viu esse episódio desse time aí de Santa Catarina, né? Chapecó, lá, Chapecoense. De colombiano, até por essa equipe que eu conversei lá no Peru, que povo maravilhoso. Povo maravilhoso. Você viu o atendimento? Eu, pessoalmente, mudei a minha visão. Eu não conheço a Colômbia, conheço a América do Sul inteirinha, nunca fui na Colômbia. Que atendimento que nós tivemos. Maravilhoso. Aquele povo, os hospitais, os médicos ali. E na hora do jogo, que era para ser o jogo, que foi... O povo foi tudo para o estádio. Maravilhoso. Pagou o ingresso, lotou o estádio e o dinheiro veio para Santa Catarina. Maravilhoso. Isso é coisa de brasileiro nunca na vida. Difícil. Entendeu? Nunca na vida. Também concordo. Agora, Pedrinho, você está certinho, mas no México, o México acabou. Lamentavelmente, e nós temos que tomar cuidado, o Pedro está certo, para que isso não aconteça no Brasil. Fazer corrupção em cima das polícias que estão estabelecidas aí, entendeu? Eu acho que nós temos que tomar cuidado, né? Então, mas a partir do momento em que se descobre, tem essa avaliação, nós estamos evoluindo. Claro. Você concorda? Claro. Na hora que estamos prendendo, mudando... Você acreditava que algum dia nós íamos ter aquela lei de organização das estatais? Ex-governador na cadeia? Não, ex-governador na cadeia. Governador tremendo para a Assembleia não aprovar, senão ele vai preso. O governador não quis nem comer a ceia de Natal, porque era muito michuruca. Sabe? Mas olha, era uma Cintia aquilo, não era? Não. Era uma Cintia. Na rede social, ele ia mostrar as joias da mulher em rede social. Eu nunca vi falar alguém ganhar um anel de 800 mil reais.
Eu nunca vi um negócio desse. Ô, Eclério, mas também que aquele time que tem no Rio de Janeiro lá. Como é que o Rio podia não ter acontecido o que aconteceu? Vamos acreditar agora que vai mudar, né? Vamos acreditar. Mas faz tempo, viu? Olha, desde Quantas vezes nós falamos isso, Nossa, né? Mais uma vez, vamos lá, mais uma vez. Uma época, quando essas escolas estavam em expansão, eu trouxe uns 3 professores do Rio de Janeiro. 2 eu devolvi na 3ª semana. Um ficou 1 ano aqui, depois eu mandei embora. Olha, lamentavelmente eu sou um cara preconceituoso. O carioca não gosta de trabalhar, esse preconceito eu tenho. Sinceramente, entendeu? Sinceramente. Eu cheguei a acordar professor em hotel. Acordar o bicho dormindo lá e os alunos esperando na sala de aula. Chutei a porta do hotel, aquele hotel imperial ali, que era do Chino. Taquei o pé na porta, arranquei o cara e levei embaixo de chicote para a sala de aula. Sob vara. Mas eu vou te contar, viu? Que judiação o Rio de Janeiro. E o povo sofrendo lá. Ah, judiação. A vítima é a sociedade, claro, né? Acabou a cidade. Eu vou confessar para você, né? A minha filha mais nova, a escola, programaram. Para onde vocês vão para o Rio? Mas de jeito nenhum. Não deixo. Não, mas vai. Não. Mas você sabe que uma adulta, vez, 21 anos, mas não deixo. Eu não sei nem onde está essa menina, eu não vou falar o nome dela. Mas nós tínhamos uma aluna aqui que era filha de um militar. Não sei se você vai lembrar dessa história. Mas ela é velha, foi uns 30 anos atrás. Essa menina prestou medicina, entrou no Rio em medicina. Chegou no Rio, fazia 1 mês que ela estava no Rio de Janeiro, os caras confundiram ela com uma outra pessoa e sequestraram. Era de um militar aqui. Nós tivemos que fazer até vaquinha de dinheiro. Ela abandonou a faculdade, entrou na medicina de Marília e se formou médica em Marília. Entendeu? Se ela está ouvindo, a família até quiser que eu puder falar o nome, eu falo o nome dela. Que barbaridade. E nós acompanhamos, tivemos que ajudar o militar na época, né? Entendeu? E os caras... É um sonho, né? Confundiram ela. Isso, não é agora. Então não é os pezão da vida que são ocupados. Aquele ambiente está podre desde que deixou de ser a capital federal. Exatamente. Entendeu? Deteriorou. Desde que deixou. Totalmente. Eu estou falando de besteira, Cléber. Mas isso não, está em todos os jornais. Então, entendeu? Essa menina foi sequestrada no Rio há 30 anos atrás. Como era caipira de Bauru, então a grande mídia nem... Isso acontece no Rio todo dia. Não, eu acho que a melhor palavra é o pavor. É pavoroso isso para a família, né? É um negócio que... Sabe o que falaram para mim? Disse que você vai fechar a Indurb. Eu fechar a Indurb? Quem disse isso? A Indurb não tem como se fechar. Você pode mudar de nome, porque a prestação de serviço dela é impossível. Alguém tem que fazer, certo? Quem que vai recolher por ano 90 mil toneladas de lixo? Quem que vai fazer a capinação? Quem limpa? Quem faz o trânsito? Olhe bem, nós temos que analisar... Ela não pode ser usada como... Cabide político. Isso. Como a Coab foi durante muito tempo, quebrava a Coab. Exatamente. Isso de jeito nenhum. E eu falo claramente isso na administração, viu? Falo claramente. De jeito nenhum. Agora, nós temos que estudar o seguinte, alguma coisa. Hoje não, no Brasil, desde que houve uma decisão do STF, que os funcionários do Correio, porque o Correio é semelhante, né? É uma empresa pública de direito privado. É como nós, aqui é uma empresa do município, público com direito privado. Só que eu não consigo fazer um reequilíbrio econômico, por exemplo, porque para a demissão é todo um processo como é do estatutário. Isso é a decisão do STF. Então você fala, não, mas está com excesso. Não está com excesso, está ok. Mas se nós precisarmos, é um processo como qualquer outro, com uma vantagem, né? Porque tem o FGTS, que o funcionário também não é culpado de nada, ele é um trabalhador que prestou um concurso e está ali. Certo? Então eu valorizo muito esse patrimônio que é o funcionário, sem nenhuma demagogia. Porque não é fácil, você pega aquelas equipes que todo dia, 7 da manhã, 10 da noite, quase 30 equipes por dia, que se pendura num caminhão de lixo, corre pela cidade, limpa a nossa cidade. Porque eu costumo falar, esses coletores, eles são heróis. Nós somos os lixeiros, nós que pomos o lixo, né? Nós produzimos o lixo. Esses coletores merecem o nosso respeito,
Então eu acho que eles têm que ter respeito nisso daí. Então na hora que você vê que a cúpula, vamos dizer assim, não emprega adequadamente a sua receita, isso redunda na ponta da linha, para aquele rapaz que está vendo isso. Então o exemplo tem que vir de cima, isso é em qualquer lugar, sabe? Tem que vir da administração, pessoas probas, né? Eu acho que nós temos que se preocupar com isso daí. Aquele episódio que você leu aí nos jornais, tal, pô, nós temos uma decisão do TST, a partir de maio, cargo comissionado é aquele nome bonito, né, em latim, ad nutum, né? Ele é demissível a qualquer hora. Então não há que se falar em multa de 40% ou alguma coisa assim. Você é bom de papo, eu sou bom de papo e nós explodimos o programa já. Já passou o tempo. O que você quer falar mais para o nosso telespectador em relação à sua direção na Endurbe? Olha, primeiro eu gostaria o seu voto de confiança com os funcionários. Quando a gente fala empresa, parece que é um negócio genérico, é uma sigla. Confie nos funcionários da Endurbe. Nós estaremos juntos, vamos defender esse patrimônio, que é um patrimônio público do município, então ele é seu, esse patrimônio. E tem mais, nós queremos absoluta transparência. Comunique a gente, denuncie, que nós queremos, se tiver alguma coisa que está errada, nós queremos acertar. Nós queremos ter uma empresa modelo aqui na cidade de Bauru, em que você, bauruense, tem orgulho. Conte com toda a equipe da Endurbe, você pode ter certeza. E obrigado a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui, viu? Claire, é um prazer receber você aqui, viu? Eu que agradeço. Você vai voltar sempre. Opa! E como a TV Prevê já está colocando você como talvez das pessoas que o Gazeta escolheu, uma das mais qualificadas para exercer o cargo, então é claro que nós vamos cobrar bastante de você. Não tenho dúvida. Né? E é por aí. Compromisso é com acerto. Agora, errou, retorna. Quando eu tiver que viajar, eu peço sempre, às vezes, ou para o café ou para o Jabur me substituir aqui na entrevista. Na próxima eu vou pedir para você, vem aqui você me substitui. Estaremos aqui. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado na TV Prevê. Tchau.